Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar gravando esse vídeo porque chegou até mim o vídeo de um senhor, que o nome dele é Ricardo Boaventura. Ao que me parece ele trabalha na internet com marketing digital, alguma coisa assim do tipo, escritor, enfim. E ele chegou até mim um vídeo que ele fez há um tempo atrás, criticando as medidas de isolamento social e alegando que o índice de morte que o governo mostra, né, que a mídia mostra sobre as pessoas que foram afetadas com Covid-19, que esse índice está errado, tá? Que essa taxa de mortalidade está errada. E aí, ao longo do vídeo, ele faz vários argumentos para tentar justificar isso. E no final ele diz assim, ele conclui o vídeo dele falando que bastaria você isolar as pessoas que são público-alvo do vírus, né, que tem uma taxa de mortalidade maior, e estaria tudo certo, né? E o meu objetivo em fazer esse vídeo é justamente refutar essa ideia que ele tem sobre as taxas de mortalidade e sobre a questão que o isolamento social não seria tão necessário. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, né, me conhecerem. Meu nome é Charles, eu sou formado em Física, Matemática e Engenharia Civil e tenho pós-graduação em Ensino de Matemática e Matemática Financeira com Estatística. Tá? Então, só um pouquinho para vocês saberem quem é que está falando. Vamos lá, então. O vídeo desse Ricardo Boaventura, eu vou colocar o link aqui na descrição se você quiser assistir. Basicamente ele fica o vídeo todo falando que a taxa de mortalidade está errada, porque você teria mais pessoas infectadas do que o que é divulgado. Então, por exemplo, deixa eu tentar ilustrar um exemplo fácil para vocês entenderem. O que ele diz é mais ou menos assim. Você tem pesquisas que mostram que a cada 10 pessoas que pegam o vírus, uma pessoa morre. Então você tem uma morte para cada 10. E segundo esse senhor, você pode ter até 30 vezes mais. Ele até mostra uns sites lá de onde ele tirou essa informação. E que, então, na verdade, você não teria uma pessoa morta para 10 infectados. Você teria uma pessoa morta para 300 infectados. Ou seja, você pega o número que a televisão mostra de infectados vezes 30. E aí você vai ter uma taxa de morte pequena. Porque você não tem uma morte para cada 10 pessoas, você teria uma morte para cada 300 pessoas. É isso que esse senhor fala no vídeo dele. E ele mostra até uns sites de onde ele tira essas informações. O que acontece? O problema é que esse vídeo ele é altamente tendencioso. Deixa eu falar para vocês o porquê. Primeiro, esse número que você tem até 300 casos, 30 vezes mais o número de casos do que o que é divulgado, esse número 30, na minha cabeça, eu até engulo, mas eu engulo com uma certa dificuldade. Deixa eu falar para vocês o porquê. Pelo menos na nossa realidade aqui do Brasil, eu não sei como está em outros países. Mas a gente não tem nem teste direito para fazer em quem vai no hospital, certo? Se a gente não consegue testar nem quem vai no hospital, como a gente vai conseguir testar paciente assintomático, que nem no hospital vai, para conseguir saber quantos a mais você tem? Entende? Se a gente mal tem teste para fazer em quem vai no hospital, como a gente vai estimar esse número de você tem até 30 vezes mais? Então, isso aí esse 30 ainda não faz muito sentido na minha cabeça. Um outro ponto que eu quero destacar em relação a isso é o seguinte: se a gente admitir que você tem 30 vezes mais casos do que o que é notificado, a gente tem que admitir também que você vai ter mais mortes do que o que é notificado, certo? Porque se você tinha uma pessoa que morria a cada 10 e de repente você me diz, não são 10, são 300, eu não posso continuar com esse mesmo número 1 de morte. Obviamente, se você tem mais pessoas infectadas, o número de mortos também vai ser maior. O problema é quanto maior.
aí fica um pouco complicado a gente saber. Porque assim, quando uma pessoa se infecta com o coronavírus, uma das coisas que o Covid-19 pode fazer é causar coagulação no sangue. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que morreu de AVC e o legista alegar que foi AVC, quando na verdade essa pessoa morreu de coronavírus. Porque o protocolo que a gente está adotando aqui no Brasil, qual que é? Você só vai fazer teste em paciente que morreu devido à complicação pulmonar, complicação respiratória. Então, se você tem alguém que morreu de AVC e esse AVC foi causado por um coágulo e esse coágulo veio de um corona, isso não vai ser notificado como caso de corona. Isso vai ser notificado o quê? Como caso de AVC. Então, é muito difícil você matematizar quantas pessoas morrem sem ser notificado, quantas pessoas morrem de Covid sem ser notificado. Se você pesquisar na internet, você vai ver vários números. O número que eu encontrei assim, o maior, foi de 60%. Então você teria 60% mais mortes do que o que é divulgado. Eu questiono esse 60%. Pode ser muito menos ou pode ser muito mais. É difícil saber, principalmente aqui no Brasil. E esse número de quantas pessoas a mais morrem, quantas pessoas a mais estão infectadas, eu também questiono esse número. Como eu falei, a gente mal tem teste para saber se quem está no hospital está com Covid ou não, piorou quem não está. E outra coisa, se você pesquisar aí, se você conseguir encontrar, acho que foi o site da UOL que publicou esse número, entre 5 vezes e 30 vezes a mais. O Ricardo Boaventura, ele usa o número 30, porque na cabeça dele, né, segundo os argumentos que ele fala o seguinte, eu vou imaginar o pior cenário possível. Então você pode ter 30 vezes mais, como você pode ter 5 vezes mais também. Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Se você pesquisar agora, se você for no Google agora e pesquisar quantos casos a mais de coronavírus nós temos, você vai ver vários números. Você vai ver site falando que é até 12 vezes, até 15 vezes. Então é difícil a gente matematizar. Mas o Ricardo Boaventura pegou o número 30. Só que na conta que ele faz lá no vídeo dele, ele não considera as pessoas que morreram de coronavírus e não foram notificadas. Ele não considera essa possibilidade. Eu pesquisei, você acha vários números, pode ser, o máximo que eu encontrei foi até 60%. Gente, mas pode ser mais, como pode ser menos. Assim como o número de pessoas infectadas, pode ser mais ou pode ser menos. Então é difícil você matematizar. Ah, Charles, mas no vídeo ele está criando o pior cenário possível. Pois é, mas aí tem um outro erro. Ele está criando o pior cenário possível num país, no caso o Brasil, com 200 milhões de pessoas. Só que se você for ver as estatísticas do IBGE, no Brasil você tem entre 200 milhões e 500 mil a 217 milhões de pessoas. Ou seja, se ele está criando o pior cenário possível, ele tinha que colocar na conta dele 217 milhões de pessoas, e não só 200, como ele fez. Ele tinha que considerar, quer considerar 30 vezes mais o número de casos? Ok, mas ele tinha que colocar na conta dele também 60% mais o número de óbitos, o que ele também não fez. E mesmo que ele fizesse, repito, é difícil você matematizar. É difícil você matematizar. Eu tenho meu primo, que daqui a pouco ele vai falar aqui com a gente, que ele é biomédico. E ele estava me explicando que, por exemplo, se uma pessoa morre, você no Brasil, você faz um teste no nariz da pessoa e esse teste pode dar negativo. Ou seja, a pessoa vai ser atestada como não morreu de coronavírus. Só que às vezes o vírus não está no nariz, mas está no pulmão. Então essa pessoa morreu de corona e não foi notificada. Então, se você tem alguém que morreu de corona e não foi notificado porque o teste deu negativo, ou porque a pessoa teve um coágulo, teve um AVC e morreu de corona, mas na autópsia dela diz que é AVC, como você vai matematizar isso se a gente não tem controle? Pode ser que seja 60%, como pode ser muito mais, ou muito menos. Você pode ter 60% a mais de morte, 70%, 80%, como pode ser 10%, 20%, 30%. É difícil matematizar.
tanto o número de mortes que você tem que não é notificado, como é difícil você matematizar também o número de casos de pessoas assintomáticas, principalmente no Brasil, que a gente mal tem teste para fazer em quem vai em hospital. Então esses pontos que o senhor Ricardo Ventura não considerou no vídeo dele, que inclusive é um vídeo altamente tendencioso. Se ele fosse um pesquisador sério, ele colocaria tudo na balança de forma imparcial. Mas aí no final do vídeo, você percebe que a ideologia dele é muito politizada. Ele fala o seguinte no final do vídeo dele, que o ideal era se fazer um isolamento que contemplasse apenas o grupo de risco, apenas os idosos. O problema é que isso não deu certo em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo isso deu certo. Por exemplo, ele diz assim, você isola o velhinho, os avós, as pessoas idosas da casa, e quando você for visitar essas pessoas, você tira o sapato, você usa máscara, enfim, é isso que ele diz. O problema é que a realidade brasileira é muito diferente. Você não tem idosos que moram sozinhos, você tem idosos que moram com os filhos, com os netos. Deve ter algum. Lógico, existe idoso que mora sozinho? Existe. Mas se você for ver a quantidade de idosos que moram com a família toda no mesmo lugar, pelo menos nas periferias é muito grande. Então fazer isso que ele está falando de isolar só o grupo de risco é um genocídio com a população pobre. Porque quem é pobre muitas vezes, e eu falo isso por experiência própria, porque eu sou professor, você tem uma casa de 5 metros quadrados, onde mora uma mãe, com um pai alcoólatra que bate nela e os avós das crianças. Se uma criança dessa pega o vírus, ela vai chegar em casa, é inevitável, ela vai transmitir para os irmãos, ela vai transmitir para a mãe, ela vai transmitir para os avós. Então a gente não tem idoso que mora sozinho para ele falar uma coisa dessa. Ah, faz isolamento só com quem precisa fazer. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo isso deu certo. Nem em países que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é maior. Países que o IDH é maior que o nosso não adotaram essa medida. Por que a gente vai adotar? E o pior, tem gente que assiste o vídeo desse rapaz, desse Ricardo Boaventura, e começa a bater no peito. Ah, está provado matematicamente, o vírus não é letal, o vírus não é perigoso, logo o isolamento não é necessário. Então acho que esse rapaz fez um grande desserviço à sociedade em postar um vídeo desse. Bom, acho que eu já falei demais e agora eu vou deixar aqui o meu primo, eu fiz algumas perguntas para ele e ele vai responder essas perguntas para a gente. Vamos ver? Bom, então nesse momento eu vou fazer algumas perguntas para o meu primo, na verdade eu já fiz essas perguntas e ele gravou com a resposta, a gente vai ouvir, certo? A primeira pergunta que eu perguntei para ele se é possível que existam mortes por Covid-19 que não sejam notificadas. Eu pedi a opinião dele, porque ele é biomédico, ele é um profissional da saúde, então ninguém melhor do que um profissional da saúde para falar sobre isso. Então, Thiago, é possível a gente ter subnotificação de morte por Covid-19? Nem todas as mortes elas são notificadas. E isso por quê? Quando se trata de Covid, de coronavírus, nós temos um limbo muito grande na área diagnóstica. A primeira questão é, essa pessoa que foi notificada como morte de Covid, ela geralmente apresentou algum sintoma respiratório e foi feito teste nela, geralmente suave nasal, que positivou. Então são 2 critérios aqui que já elencam ela como morte por Covid. Porém, temos várias outras situações que acontecem e que muitas vezes elas se camuflam. A primeira, tem áreas extremamente remotas em que pessoas estão desenvolvendo sintomas e não tem como procurar uma unidade de saúde para se tratar, principalmente um hospital. Consequentemente, essas pessoas estão positivas e não entram nas estatísticas. Segundo caso, pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma e também moram em áreas remotas. Elas também estão positivas, são do perfil assintomático e não procuraram nenhuma unidade de saúde. Então deixam novamente de entrar nas estatísticas, nas estatísticas de notificação. Outros casos,
pessoas que não estão sintomáticas e não vão procurar unidades de saúde, mesmo tendo elas perto. Então, mais um perfil que não entra nas estatísticas. Pessoas que desenvolveram sintomas foram lá e deram negativo. Todo caso negativo é realmente negativo? Não. Muitos artigos, dos quais vocês podem procurar livremente na PubMed, Cochrane, BMG, todos eles apontam que, mesmo que o SWAB ele dê negativo, é provável que essa pessoa possa estar positiva a nível de pulmão e a nível de trato gastrointestinal, porque tudo vai depender do momento em que é feita essa coleta, do momento em que ela expressa a carga viral nessa região de orofaringe, o que nem sempre acontece. Então, muitos testes vêm como inconclusivo. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa ela tem carga viral, mas não é suficiente para dizer se ela entrou em contato, está desenvolvendo a doença, ou se ela já está no final, né? Se ela já está finalizando essa doença e entrando no estado de convalescência, né? E tem outro perfil também, que são as pessoas que elas desenvolveram complicações, principalmente AVC, né? Que é chamado atualmente de AVE, acidente vascular encefálico, porque não só afeta o cérebro como regiões anexas, né? Então nós não chamamos mais de AVC, é um termo antigo, agora se chama AVE. E também infarto. Por quê? Assim que a pessoa contrai Covid e o sistema imune tenta combater, é liberado várias citocinas. E o que são? Nada mais são do que substâncias que falam para o organismo que há uma infecção e que ela precisa ser combatida. Então essas citocinas, elas são responsáveis por orquestrar todo o seu sistema imune para combater essa doença. Consequentemente, se todo o seu organismo está lutando para combater essa infecção, um dos efeitos colaterais é aumentar a coagulabilidade do seu sangue, que é uma das formas do seu sistema imune e também do seu organismo tentar conter o avanço, seja de vírus, bactérias ou fungos. Por isso, podem se gerar pequenos trombos, pequenos coágulos que vão migrar de regiões do seu corpo e vão parar no coração, gerando um infarto, ou vão parar no cérebro, né, gerando AVE. E muitas pessoas acabam tendo esses sintomas de infarto e de AVE e não são testadas para COVID. E elas só desenvolveram esse estado de infarto e AVE por conta do COVID, que é uma reação secundária. Elas acabam morrendo e não entram na estatística de morte por COVID justamente porque não se enquadrou nos sintomas típicos, que geralmente se encaixam no perfil pulmonar: tosse seca, febre, espirros, dor de cabeça, aumento de secreções e principalmente falta de ar. Esses são os critérios principais, fora outros que existem nos protocolos. Há também outros perfis de pessoas que não podem ser testadas para COVID porque elas não apresentam sintomas típicos. Como nós não temos insumo suficiente para todos os testes e para todas as pessoas ainda, então é gerado um protocolo no qual, se a pessoa preencher todos esses quesitos, ela é testada para COVID. Caso contrário, é feito outros tipos de diagnóstico. Então, quando você analisa a quantidade de mortes por COVID e a quantidade de casos positivos, não representa de nenhuma forma a quantidade absoluta, porque há esses gaps, né, esses limbos, esses espaços que não são preenchidos por dificuldade estrutural, dificuldade nos insumos, dificuldade diagnóstica e também do tempo em que esse paciente pode ou não procurar uma unidade de saúde. Tá? Para você julga que o isolamento social é necessário e por quê? A segunda pergunta foi sobre isolamento social, se ele realmente é necessário. O isolamento social ele não foi feito para solucionar o problema do coronavírus. O isolamento social ele é uma medida para que se ganhe tempo até se conseguir achar uma medida mais eficaz.
Afinal, muitos de vocês já devem ter procurado em vários sites de notícia, em telejornais, etc. E viram que todos os tipos de medicamento estão sendo testados. Desde medicamentos para vermes e piolhos, como a ivermectina, até mesmo para artrite reumatoide e malária, como a cloroquina, né? Estamos em uma situação desesperadora no qual você encontra diversos medicamentos que interagem com o vírus, mas não são suficientes para contê-lo, não são suficientes para diminuir a carga viral e muitas vezes causam efeitos colaterais muito piores se administrados nesses pacientes. Então ainda é uma situação que está exigindo pesquisa e que não se tem claridade. Por conta disso, espera-se que com o isolamento social nós podemos diminuir a carga viral circulante desse vírus nos ambientes, né, fazendo com que ganhemos tempo para procurar soluções mais eficientes. Por que você acha que o Covid-19 ele merece tanta preocupação, sendo que existem vários outros vírus? Afinal de contas, um dos argumentos que a gente ouve é justamente isso, que o vírus é só mais um entre tantos outros. Então explica pra gente um pouquinho por que nós temos que ter essa preocupação especial com o Covid-19, por favor. O terceiro ponto que ele levantou foi qual é a relevância desses vírus em detrimento de outros. Afinal, nós tivemos a gripe espanhola, tivemos a gripe suína, o H1N1, né? Tivemos sarampo entre outros tipos de vírus, como HIV e hepatite. Qual que é a principal situação? Diferente desses outros vírus que já foram descobertas vacinas, e os que não tiveram vacinas, pelo menos tiveram tratamento de estabilização dessa doença, como é o caso dos antirretrovirais, que embora não curem o paciente HIV positivo, mas podem estabilizar a replicação viral a ponto desse paciente, ao longo do tempo, poder reagir ou não positivamente ao vírus HIV. Esse vírus que nós estamos enfrentando atualmente, que está gerando essa pandemia, ele tem um comportamento imprevisível, né? A cada dia, quando você acompanha novos artigos, você percebe que outros mecanismos estão sendo descobertos. Estudos, principalmente com inteligência artificial, referem à capacidade do vírus de se ligar a proteínas específicas do corpo, como a hemoglobina, né, que está presente nas hemácias e que transporta o oxigênio para o organismo. Com isso, há a possibilidade dele ficar 120 dias circulante no seu organismo. Portanto, isso ainda está sendo verificado se é verídico ou não. Ainda tem a questão dele estar presente em vesícula, em secreções seminais, no caso do esperma, ele estar presente nas secreções lacrimais, né? E também há outros fatores que englobam a questão desse vírus, principalmente diabetes e hipertensão, né? Infelizmente, pessoas que têm essas doenças crônicas, elas acabam sendo mais suscetíveis porque o vírus acaba gerando um perfil inflamatório que para essas pessoas é pouco tolerado. Então, há muitos mistérios por trás desse vírus, pesquisas estão sendo feitas constantemente. Quando você entra nesses sites, nesses acervos como a PubMed, como eu citei anteriormente, você percebe uma grande gama de artigos e cada um vê uma faceta nova do vírus. Então, em detrimento de outros vírus, ele tem diversos mecanismos de ação, diversas formas de permanecer no organismo e um alto percentual de infectividade, né? Ele é altamente transmissível e ele tem um público-alvo específico, porém ele atinge todas as pessoas, né? Ele é letal para um público específico, mas ele atinge todas as pessoas e a depender da imunidade daquela pessoa naquele momento que foi infectada, ela pode desenvolver complicações graves, né? Os testes rápidos, embora eles também sejam um mecanismo eficaz de se diagnosticar com precisão e com um percentual maior de assertividade, ele ainda não chegou no padrão ouro, né, que nós estipulamos, que seja de especificidade e sensibilidade superior a 98% ou 99%. Portanto, muitos falsos negativos podem acontecer e muitos falsos positivos também. Existe dentro da janela imunológica do vírus
que do 7º dia até mais ou menos o 14º, estipula-se que muitas vezes você pode dar negativo tanto para IgM quanto para IgG. E nessa, pode-se pensar que não houve contato ou que você ainda está nessa janela imunológica. Você ainda não desenvolveu a sua imunidade contra o vírus. Você apenas teve um contato recente ou você não teve. É sempre uma incógnita, né? Então, até que os testes se tornem mais assertivos e até que se tenha uma vacina que possa, de fato, desenvolver a imunidade contra o vírus, ele ainda é um grande problema. Você poderia contar pra gente algum caso que você presenciou e que te marcou muito nessa tua vida profissional? Depois ele questiona sobre alguma experiência pessoal que se teve, né, nesse âmbito clínico. E o grande fator é que cada história que se vive dentro de um hospital a partir do Covid é única e não tem como elencar a melhor, até porque não é uma melhor história, né? Mas eu acho que a mais tocante foi o relato de profissionais que estavam na UTI do hospital, que eles, logo no começo, quando o vírus ainda estava se espalhando e as pessoas ainda estavam com medo de serem infectadas e não se tinha tantas informações e até não se sabia o tipo adequado de paramentação e como a paramentação seria eficaz contra o vírus, teve um dos casos que foi um senhor de idade, aproximadamente 64 anos, que ele acabou contraindo Covid, desenvolveu a forma grave dessa doença e ele foi colocado no respirador, ele foi entubado e mesmo assim nos minutos finais de vida ele estava tentando respirar o máximo possível, ele estava instintivamente tentando agarrar o último átomo de oxigênio que havia no mundo e ele não conseguiu e acabou falecendo com lágrimas escorrendo pelos olhos. E não havia ninguém que pudesse segurar a mão dele justamente porque ainda era uma doença que não se tinha completa ideia de como funcionava, de como se transmitia, era ainda tudo muito recente. Então foi uma morte isolada, sofrida, agonizante e principalmente triste, porque a lágrima dele que escorria tocou profundamente todos os profissionais que estavam lá. Então, quando nós, profissionais da saúde, voltamos para casa, que imaginamos constantemente essa cena, nós pensamos que pode ser o nosso ente querido que está em casa, que pode ser até nós mesmos, que poderemos estar lá tentando respirar desesperadamente, não ter este último átomo de oxigênio e morrer chorando, sem ninguém para segurar sua mão. É uma morte extremamente traumática e difícil. Por isso que o isolamento social ele é necessário até que se tenha medidas mais eficazes. Porque caso contrário, essa cena vai se repetir cada vez mais. E nós profissionais da saúde estamos entrando em exaustão, principalmente psicológica. É muito comum você ver profissionais da saúde que estão cobrindo turnos de outros que foram afastados por estarem positivos para a Covid, já que a carga viral dentro de um hospital é muito grande. Essas pessoas estarem sobrecarregadas, saturadas, tristes por não poderem voltar para suas casas, verem as suas famílias se afastarem, principalmente de pais e avós, e acabarem entrando em depressão por conta disso. Então, o Covid não só afeta a questão fisiológica, mas também psicológica dos profissionais e dos pacientes. Tiago, muito obrigado por tudo, por todas as respostas. E eu queria saber se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o público. E por fim, ele me pergunta alguma mensagem que eu quisesse deixar. E a grande mensagem que eu peço, na verdade, é uma ajuda para todos vocês que estão vendo esse vídeo, porque o Covid, ele é um vírus que atinge diversos tipos de faixa etária, diversos tipos de pessoas, independente da sua raça, cor, etnia, classe social ou religião. Mas, infelizmente, ele afetando uma pessoa, ele afeta todas, porque uma pessoa não vive sozinha. E no momento de doença, ela depende de outras. E nesse momento que ela depende de outras, ela pode infectar essas pessoas que estão tentando ajudar. E essas pessoas que ajudaram ao retornarem para casa, infectam seus entes queridos e os veem morrer. Então eu costumo comparar essa situação
como nós profissionais da saúde estando em uma guerra no qual o vírus é o nosso inimigo em comum. Nós estamos armados, olhando para ele, nossas armas ainda são água, não são balas específicas, né? Não é uma imunidade ainda suficiente para combatê-lo de fato. Nós estamos com armas de água e vocês, que estão do outro lado, que estão atrás de nós, estão com armas apontadas para nós, assassinando um por um de nós que estamos tentando ajudar. Parece uma cena traumática de se olhar dessa forma, mas toda vez que você sai do seu isolamento sem necessidade, que você não usa os EPIs, não usa máscara, não usa proteção, toda vez que você negligencia tudo isso, é como se você estivesse matando um profissional da saúde, porque você pode não perceber. Mas quando você contamina uma pessoa, esse vírus vai chegar em um profissional da saúde. E esse profissional, infelizmente, ele vai sofrer. Porque se ele não for contaminado ou se ele não desenvolver sintomas, ele vai acabar passando para um ente querido dele que vai acabar morrendo injustamente por conta da negligência de outra pessoa. Nós, seres humanos, estamos todos ligados. Somos efeito cascata. É como se fosse uma fileira de dominós. Quando cai um, cai todo mundo. Nenhum ser humano cai sozinho, porque quando ele cai, ele afeta o mundo ao seu redor. Então, encarecidamente, eu peço para vocês, por todos nós, não só nós que somos profissionais da saúde, mas pessoas também que continuam trabalhando nessa pandemia, pessoas do setor alimentício, pessoas do setor de serviços, como faxina, a parte elétrica, hidráulica, todas elas continuam funcionando em áreas essenciais para manterem vocês em casa. Então, por favor, nos ajudem. E isso é tudo que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção de todos e eu espero que possamos passar por essa pandemia mais fortes e mais conscientes. Um abraço. Muito bem, gente. Então a gente ouviu aí as coisas que o Thiago falou. Eu acho que são coisas que merecem reflexão. É a opinião de alguém que é profissional da saúde, tá? Não é a opinião de alguém que está vendendo livro, nem se usando dessa pandemia para se promover. E só para terminar, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Pense em tudo que a gente discutiu, tudo que foi dito. E eu particularmente não acredito que isso seja alarme da mídia, porque se fosse assim, a mídia do mundo todo estaria em conspiração, né? Aos custos de quê? Para quê? Né? Se fosse só no Brasil, o pessoal ia falar, é para derrubar o governo e tal, não. Isso é uma coisa que está no mundo todo. Então eu não acredito que seja alarme da mídia. E as informações que nos são passadas sobre número de mortes, enfim, eu acho que eles estão trabalhando com coisas concretas, né? Porque a mídia não, pelo menos uma mídia séria, todo o número que ela vai passar de caso, ela vai pegar de algum lugar. E aqui no Brasil, quem está trabalhando isso são os matemáticos, até onde eu sei, do IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística, da USP. E, honestamente falando, eu não acho que todos eles estejam errados e o Ricardo Boaventura esteja certo. Então é isso, pessoal. Pensem, reflitam sobre tudo que foi falado aqui, pesquisem e aprendam a questionar, fazer as perguntas certas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais.